Mais um Pense e Creia. Você já teve essa impressão de que o Deus do Antigo Testamento é um Deus mais severo, né? Mais duro do que o Deus que se revela em Jesus no Novo Testamento? Muitos têm essa impressão, muitos preferem, né, Jesus, a figura de Jesus, cheia de amor, cheia de compaixão, cheia de misericórdia, e encontram dificuldade em conciliar esse perfil, né, essa personalidade que Jesus manifesta com o Deus, com Jeová, né, o Deus do Antigo Testamento, o Deus que se ira, o Deus que determina que determinadas pessoas sejam executadas, o Deus que às vezes fulmina uma pessoa, né, que toca num objeto sagrado, numa arca, ou na arca da aliança, como foi no caso de Uzá, que tocou na arca da aliança e foi fulminado por Deus, né? E esse não é um problema apenas seu. Muitas pessoas na história têm essa impressão, né? Uma das primeiras heresias que foram combatidas pela igreja tinha justamente essa característica. Márcio, que foi um bispo do segundo século, ele tinha a mesma dificuldade e ele resolveu criar. Ele chegou à conclusão que o Deus do Antigo Testamento não era um Deus bom, não era o verdadeiro Deus criador, né? E que era um Deus mau, né? E que Jesus que era o Deus que expressava a bondade, a misericórdia. E ele criou uma Bíblia própria. Ele excluiu muitos livros da Bíblia e ficou apenas com o Novo Testamento, apenas com os evangelhos de Lucas, os livros, as cartas do apóstolo Paulo, porque ele achava que a graça é que manifestava o verdadeiro Deus, o Deus gracioso, o Deus que punia, o Deus que se irava, o Deus que trazia juízo. Esse não poderia ser o verdadeiro Deus. Mas, na verdade, essa é uma impressão errada, tanto que a igreja não aceitou, né, essa teoria de Márcio, né, e criou, foi graças a essa atitude de Márcio que estabeleceu um conjunto de livros que seriam a manifestação da palavra de Deus, que a igreja foi obrigada a dizer quais eram os documentos, quais eram os livros canônicos ou quais eram os livros que refletiam a palavra de Deus. Antes de Márcio não havia um Novo Testamento. É interessante isso, né? Foi a atitude desse homem que criou ele próprio, de uma forma errada, um conjunto de livros que ele chamou de revelação da palavra de Deus, que obrigou a igreja a dizer, não, os livros não são esses. Os verdadeiros livros que revelam quem é Deus, aí a igreja reconheceu o Antigo Testamento como uma revelação autêntica da palavra de Deus e estabeleceu quais eram os livros que, no Novo Testamento, na Nova Aliança, depois de Jesus, quais eram os livros que deveriam ser incluídos no cânon, né? O cânon é esse conjunto de livros que caracteriza a palavra de Deus, que manifesta a palavra de Deus. Então, queridos, não caia nessa tentação, ainda que nós não consigamos, muitas vezes, para nós, na nossa perspectiva, na nossa maneira de ver, nós tenhamos um pouco de dificuldade de identificar o Deus bondoso, misericordioso no Deus do Antigo Testamento por conta da nossa visão cultural, por causa da nossa cultura, por causa da influência do nosso século. É o mesmo Deus. O Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento. É esse Deus que Jesus chama de Pai Nosso. É a esse Deus que Jesus se volta e diz Pai, né? Abba, Pai. Não há diferença.
É claro que Deus se revela de maneira mais completa em Jesus Cristo. O Deus do Antigo Testamento não é uma revelação completa, perfeita de Deus, mas já é o início de uma revelação, porque a revelação de Deus se dá progressivamente na Bíblia, até que em Jesus Cristo essa revelação se torna completa, perfeita. Por isso que nós quando vemos Jesus, nós temos essa estranheza em relação ao Deus do Antigo Testamento. É o mesmo Deus, só que lá era revelada, esse Deus era revelado através de homens imperfeitos. Mas em Jesus, essa revelação é completa, perfeita. Você quer saber como é o Deus vivo? Olha para Jesus. A Bíblia diz que ele é a exata expressão do Deus Pai. Ele é a própria imagem, ele que revela completamente quem é Deus. Pense e creia e não se esqueça que na semana que vem continuaremos a responder aqui as questões bíblicas que são, que você tem dúvida a respeito delas. Não deixe de enviar a tua pergunta para que a gente possa respondê-las. Deus te abençoe.